Olá a todos, meu nome é Ricardo Fairbanks e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da ferramenta PM Canvas, que vem já há algum tempo substituindo aqueles antigos planos de negócios e principalmente fazendo com que a gente consiga analisar nossos projetos de uma forma muito simples e direta. Bom, então eu vou começar com a definição e logo em seguida nós vamos para um caso prático para que vocês entendam exatamente sobre o que eu estou falando. Então, o PM Canvas ele é uma ferramenta de planejamento de projetos que pode ser adaptado em várias outras áreas. Hoje em dia, a gente tem Canvas para analisar o seu perfil profissional, para analisar o seu negócio, para analisar projetos, sendo que todos eles buscam um ponto principal, que é simplificar a análise das informações e permitir que você analise a coerência de cada uma das ações para saber se o seu negócio está no rumo certo ou se ele faz sentido como você imagina. Então, se a gente for para a teoria, o PM Canvas ele é uma ferramenta de planejamento que possui as principais informações do projeto em uma única folha, facilitando o brainstorming dos conceitos, ou seja, com que todas as partes interessadas consigam discutir todas as informações e melhorar o PM Canvas no decorrer do tempo, e o entendimento do projeto entre todos os stakeholders. Então, o que eu quero destacar é a diferença dos antigos planos de negócios, que nós tínhamos 30 a 40 páginas, que na realidade ninguém acabava lendo aquilo, por um conceito de uma página, onde normalmente você imprime um painel em folha A3 ou A2 e faz com que todas as pessoas relacionadas diretamente com aquele projeto entendam o conceito e que possam interagir e participar para que esse modelo ele fique cada vez mais completo. Então vamos parar um pouquinho de papo e vamos direto ao que interessa. Eu vou abrir aqui um Canvas que foi feito para uma consultoria financeira, tá? Junto com uma implantação de Business Intelligence. Mas esse exemplo é só para que vocês entendam qual é a estrutura e principalmente não importa o tipo de projeto ou se é a implantação de uma empresa, se é a implantação de uma etapa, a criação de um novo produto, essa ferramenta realmente ela pode ajudar bastante. Então vamos entender como é que ela funciona. Em primeiro lugar, nós temos um campo, 3 colunas, que vão basicamente justificar o projeto. Na realidade, o que a gente vai colocar aqui são as informações para saber se vale a pena eu tocar esse projeto, ele vai me dar o retorno que eu espero e quais são os objetivos, quais são as metas que eu vou colocar para esse projeto, para que aqui um ano, quando eu for analisá-lo, por exemplo, eu saiba se ele foi um sucesso ou não. Então vamos entender um pouquinho isso. O primeiro ponto são as justificativas. Então, aqui nesse caso, do projeto de Business Intelligence com uma consultoria financeira, a principal justificativa é a falta de informações para a tomada de decisões. É uma empresa média, na realidade, esse case, mas que os dados eles não têm uma estrutura formal, vem tudo de várias planilhas diferentes, de sistemas diferentes, e ninguém sabe qual é a informação que está correta. E, principalmente, a necessidade de preparar a empresa para as mudanças do mercado, tornando-a operacionalmente mais eficiente, leve e com foco em custos, ou leve no sentido de custos variáveis, ela tem uma estrutura muito grande e rentável. Então, basicamente, o que a gente quer nesse projeto é fazer com que os gestores eles consigam tomar decisões, tá? E para isso eles precisam de informações atualizadas dentro das perspectivas que eles precisam e no menor tempo possível. Por quê? Porque as informações elas só chegam no final do ano e quando chegam já é tarde demais para corrigir processos, para melhorar precificação, para analisar categorias de produtos, serviços, enfim, para saber se a coisa está indo bem ou mal. Então,
Aqui nós citamos ter indicadores, tá, e relatórios descritos no escopo do projeto, funcionando e permitindo diagnóstico num período de 4 meses. Então é um projeto de 4 meses e eu dei uma enxugada aqui, mas na realidade existem uma série de índices de desempenhos que vão desde de faturamento, a margem de contribuição, a ponto de equilíbrio, a precificação por categoria de produtos, de serviços. Então, na realidade, tem um escopo com todos esses índices e, em segundo lugar, diagnosticar os motivos da baixa rentabilidade e melhorar a precificação dos produtos e serviços. Talvez esse seja o ponto principal, que é você poder acompanhar todo o custo, toda a margem de contribuição. Na realidade, eles têm mais de 150 itens, então a gente consegue fazer isso dentro de um gráfico de dispersão e, a partir daí, saber o que está dentro da rentabilidade desejada ou não. Isso, no futuro, a gente vai linkar isso com o estoque. Então, basicamente, quando a gente fala objetivo, a gente precisa ter essas informações detalhadas e, em seguida, a gente já detalha quais são os benefícios que a gente espera com esse projeto, para saber se ele me dá essa informação, mas o que isso vai me trazer de bom. Então, vai me trazer redução do período na identificação de problemas, eu vou conseguir compartilhar essas informações em tempo real com a diretoria e colaboradores. Aqui não é tanto tempo real, essa atualização ela é feita diariamente, tá? Mas é quase tempo real. A melhora na precificação de produtos, então isso está muito ligado à margem de contribuição, a custo fixo dos produtos, que precisa ser monitorado por rateio, que isso tem consequência tanto no armazenamento quanto na rentabilidade esperada. O acompanhamento das vendas por representantes e canais online. Então, eles têm um problema muito grande dos canais online e dos representantes de venda. Muitas vezes, eles vendem uma coisa e não têm estoque, não conseguem cumprir o prazo de entrega. Um dos principais objetivos desse projeto é acabar com esse problema. Melhorar o processo de compras e redução do nível de estoque necessário. Além disso, tem a visão de tempo real dos principais KPIs por departamentos e melhorar o volume de venda e o faturamento com uma política de preços mais dinâmica. É isso que a gente quer. A gente quer criar regras para monitorar, para ver se a margem está adequada e se a gente consegue criar descontos no decorrer do tempo dinâmicos com base nessas margens. Então, em primeiro lugar, numa única folha, isso normalmente a gente precisaria de umas 4 ou 5 folhas para descrever isso tudo. E, no primeiro lugar, a gente já sabe exatamente aonde a gente quer chegar, qual o motivo do projeto, quais os benefícios. E aí, a gente vai discutir, legal, qual é o produto, o que a gente vai fazer. Então, aqui, nesse caso, como ele é um canvas da consultoria, é um projeto de consultoria financeira e implantação de um sistema de business intelligence. Na verdade, eu tenho, aqui foi escrevi 2 vezes, mas na verdade é uma consultoria financeira como implantação. Então, definir o produto, agora a gente vai saber quais são os requisitos, o que esse projeto ele precisa ter. Então, a empresa ela precisa ter acesso a todas as informações bancárias, tá? Isso inclui contas, empréstimos, financiamentos e investimentos. A gente vai precisar de reuniões semanais com os responsáveis, com a responsável, né? Com os responsáveis operacionais, e mensais com o gerente e a diretoria. Então, na realidade, a gente vai precisar dessas reuniões para estar alinhando o projeto, para ver se as métricas elas estão certas, e isso é fundamental para o sucesso do projeto. Outro ponto muito relevante é o acesso à base de dados, ou seja, ao sistema ERP e as planilhas com que as informações elas são tratadas. Então, a empresa ela tem informações que vêm do ERP, ela tem muita informação em planilha que estão com os representantes, ela tem alguma coisa no CRM que está incompleto. Então, a gente vai ter que ter acesso a essas informações para criar uma base de dados sólida e, a partir daí, tirar as informações com essas informações conciliadas. E
O outro requisito é cursos e palestras para os usuários finais dos painéis e também para a diretoria. Então vocês podem ver, tá? Eu até puxei esse canvas, tá? Na realidade ele é feito muito em cima de um rascunho. A gente vai melhorando. A ideia é que isso seja construído com post-its. Então você traz funcionários, os estagiários, os consultores, conversa com muitas vezes, dependendo do projeto, com fornecedores, ouve clientes. Então, na realidade, a gente vai construindo, cada um vai dando a sua sugestão, depende de projeto, o time que vai participar, mas a ideia é que a gente consiga matar os erros em algumas sessões de brainstorming, tá? Normalmente, a construção de um painel desse, ele demora normalmente pelo menos umas 2 semanas. Então, quem é que vai participar? Então, aqui eu já defini na página o produto e os requisitos. Aqui eu tenho as informações sobre quem vai participar. Então, preciso ter acesso à empresa do ERP, para onde eu vou puxar a maior parte das informações. Vou conversar bastante com clientes e questionários de clientes, e vou conversar com fornecedores para ver quais são os problemas que eles estão enfrentando, para que a gente resolva eles, e os colaboradores, principalmente da área financeira e comercial, tá? E aí a gente tem o desenho do time, quem vai participar desse projeto, e as restrições, tá? Uma das principais restrições desse projeto é que ele vai ter que ser feito todo remotamente. Essa empresa, esse cliente não é de São Paulo, tá? Então, grande parte do trabalho, ele será remoto. Provavelmente a gente vai ter só umas 3 reuniões presenciais. Então, quais são as premissas? Tá? Todos os relatórios financeiros são estruturados do zero, será feita uma conciliação bancária, então está uma bagunça, os controles eles não batem, então a gente realmente vai fazer uma conciliação do último ano para que a gente tenha as informações verídicas, para que a gente possa ter um acompanhamento. Nessa proposta está sendo considerada o treinamento para os usuários, tá? E o projeto precisa estar pronto e em pleno funcionamento até o início de outubro, tá? Então, já tenho as premissas, já tenho a equipe, tenho os requisitos, tenho quem vai participar, o produto, e sei que o projeto ele tá alinhado. E aí, quais são os grupos de entrega? Então, tem o levantamento das informações, a estruturação, as conciliações, negociação entre as partes envolvidas para aceite das métricas, relacionamento e ETL das tabelas, isso é o tratamento das tabelas, a preparação dos painéis, o treinamento e o acompanhamento da primeira quinzena para ajustes. Aqui a gente também aponta quais são os principais riscos, que é o que pode dar errado e o que pode trazer problema para o projeto, tá? O envio das informações no prazo estabelecido no cronograma. A gente sabe que tem muita informação que a gente vai ter que construir do zero, ou que a gente vai conciliar, que a gente vai ter que refazer. Isso pode ser um risco, a gente precisa de um cuidado grande. E agenda da diretoria, que normalmente costuma ser um problema. Aqui, uma grande sacada, aqui a gente tem um gráfico, entre aspas, um gráfico gigante, mas essa não é a ideia da gente colocar num project para saber exatamente o tempo que a gente vai levar. A gente sabe exatamente que esse é um projeto de 4 meses, e aqui a gente vai saber como nós vamos distribuir essas tarefas. É bem para você ter uma referência das etapas desse projeto para saber se ele está sendo ou não cumprido. E aqui a gente tem a questão de custos. Então, como a gente utiliza a metodologia ágil, que são em sprints, tá? Na realidade, a gente tem aqui, e nós dividimos aqui em 5 sprints, a gente consegue colocar os custos de serviço, os outros, o total do projeto, tá? E a gente sabe, aqui a gente pode inclusive colocar os vencimentos. Então, a grande sacada de um Canvas é que nessa estrutura eu consigo ter uma reunião muito profunda, desde um gestor, do dono da empresa, com quem toma a decisão,
como eu também consigo explicar para o operacional o que ele precisa fazer e qual é o objetivo do projeto, para que todo mundo fale exatamente a mesma língua. A ideia é que não tenha formalidades aqui, seja uma linguagem a mais simples possível, e ao final da construção a gente consegue ver se esse projeto ele faz sentido. Então, se eu posso bater, por exemplo, os custos, eu posso falar, olha, o meu objetivo, os benefícios, eles fazem sentido com esse custo? Então, de repente, às vezes você constrói um projeto, eu vou gastar 20 vezes mais para o benefício. Então, você já mata ele por aqui. Os requisitos, essa equipe está preparada? O produto, essa equipe está preparada? Eu tenho disponíveis essas partes interessadas? Tá? Eu consigo cumprir essas premissas dentro desses riscos, tá? Para atingir esse objetivo. Então, o que a gente consegue fazer dentro do PM Canvas, e é aí que ele se diferencia de um plano de negócios, que cada etapa dessa fica perdida em 2, 3 páginas e ela não tem um link, é que eu posso simplesmente relacionar para analisar qualquer uma dessas premissas com todo o projeto. Então, se eu quiser bater os riscos com todo o projeto, com cada quadro desse projeto, eu consigo. Se eu quiser analisar o custo com a linha do tempo, para saber se eu consigo pagar, se eu consigo ter o retorno que eu quero. Então, isso vai depender muito de cada projeto, mas é um quadro que ele se adapta, eu acho que provavelmente a todos os projetos, tá? E isso é uma ferramenta fundamental. Na realidade, ela está sendo utilizada há mais de 4 anos na consultoria, e ela realmente ajuda não só nos projetos com clientes, como também na reinvenção do nosso negócio, porque as ferramentas mudam, a gente precisa adequar os novos processos, tá? Para que a consultoria ela esteja sempre alinhada dentro daquilo que os clientes buscam, tá bom? Então, eu sugiro para vocês, eu vou colocar uma folha dessa em branco, tá? O caminho é, imprimam dentro de uma folha A3, peguem um bloco de post-it, comecem a repensar o seu negócio ou um projeto, tenta descobrir as justificativas, os produtos, quem está envolvido, coloca o time para participar dessa construção do dashboard, que vocês vão ver que muitas soluções já vão partir dessa solução. E qualquer dúvida, claro, é só entrar em contato com a gente que a gente vai poder ajudar no processo. Tá bom? Então, até a próxima aula.